Atenção! O conteúdo desse vídeo é extremamente sensível. Se pode te gerar algum gatilho, recomendamos que não veja até o final. Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai, sejam bem-vindos ao canal Estante de Crimes. E antes de começar o caso de hoje, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para algum amigo para ajudar no engajamento e para trazer gente nova. O link das nossas redes sociais está aqui na descrição desse vídeo. E é isso, espero que gostem do caso de hoje. Hans Juck. Ela nasceu no dia 9 de maio de 1986. Ela era uma pessoa muito popular na escola, muito carinhosa, muito sociável, tinha muitos amigos, ela era muito bem vista pelas pessoas ao redor dela. Desde adolescente, já muito jovem, ela começou a ter sérios problemas com droga e depressão. Então ela começou a usar drogas, beber muito, tanto que ela precisou fazer terapia desde quando ela era adolescente. E ela tinha muita ajuda tanto dos seus pais como dos seus amigos. Mais pra frente, de acordo com os relatos dos seus amigos, ela foi adquirindo uma personalidade forte, onde ela era aquela tipo de menina que você não podia falar nada pra ela, ou fazer nada pra ela na rua, que ela já queria arrumar uma confusão, que ela já queria brigar. Mas ao mesmo tempo que ela tinha esse temperamento explosivo, ela era aquela menina que sempre queria fazer os amigos rirem, sempre queria fazer com que os amigos, as pessoas íntimas dela de verdade, sempre estivessem se sentindo bem, estivessem felizes. Ela também era muito apegada à sua avó materna, ela sempre estava com a sua avó, ela considerava a sua avó a sua melhor amiga, ela contava todos os segredos para sua avó, ela estava sempre presente na casa da sua avó. A avó da Phoebe era uma pessoa assim maravilhosa e muito especial para ela. E um dos seus maiores objetivos da vida, depois que ela saísse do colégio e terminasse a faculdade, seria viajar para a Índia para fazer trabalhos comunitários. Conforme ela foi crescendo, a sua vida amorosa foi bem agitada. Ela teve um relacionamento com um professor e ela foi morar na casa dos seus pais junto com esse professor. Só que ela começou a se relacionar com outro cara que era casado. Ela acabou largando do professor, que já tinha largado da família para ficar com ela. E assim, ela era uma pessoa que, em termos de relacionamento, os relacionamentos que ela teve foram bem conturbados. Na época do ocorrido, ela tinha um namorado que se chamava Anthony. Ele era bem mais velho que ela. E esse Anthony, ele era tipo um socialite. Ele tinha uma empresa muito grande de produção de eventos. E o pai desse Anthony, ele era juiz do Supremo Tribunal Federal da Austrália. Então o pai dele e a família dele eram pessoas assim extremamente influentes. Apesar da irmã dele ter se envolvido com tráfico de drogas quando ela era mais jovem, mesmo assim era uma família muito influente. E a Phoebe era uma menina que ela tinha um passado um pouco conturbado, tanto que no início do relacionamento deles, ela até chegou a ter um pouco de problema com a sua sogra. No início do relacionamento era tudo flores, aquele início de relacionamento, aquele amor onde eles compartilhavam tipo um amor eterno nas redes sociais. Eles viajavam bastante porque o Anthony, ele era uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. Eles estavam sempre indo para outros países e compartilhando isso nas redes sociais, como se eles estivessem vivendo tipo uma eterna lua de mel. Até que uma vez eles foram viajar e na volta dessa viagem eles decidiram morar juntos. Então a Phoebe, ela foi morar no apartamento do Anthony com ele. Nessa época, a Phoebe, ela tinha 23 anos e o Anthony, ele tinha 40 anos de idade. E conforme eles foram morando juntos e tendo aquela vida a dois no dia a dia, eles começaram a ter problemas no relacionamento. Segundo relatos, o Anthony falava para algumas pessoas que a Phoebe não era nada dele além de uma roommate, de uma pessoa que ele alugava um quarto. E também, segundo a família da Phoebe, e algumas vezes que eles foram visitar ela, era como se o apartamento não fosse dela. Não tinha nada dela, não tinha uma foto deles dois, não tinha nenhum detalhe que demonstrasse que ela morava ali. É como se ela mesma fosse apenas uma visitante dentro daquele apartamento. E, inclusive, ela chegava a pagar aluguel pro Anthony para que ela pudesse viver ali. Só que como o Anthony, ele era uma pessoa muito rica, o apartamento era um apartamento de luxo. Era um apartamento, assim, onde só pessoas muito ricas moravam. E a Phoebe, querendo ou não, ela gostava de morar ali pelo status e também pelo conforto que ela tinha ali no lugar. Só que a gente já consegue ver que era uma coisa meio conturbada. Mas conforme foi passando o tempo, o relacionamento deles foi ficando tão desgastante que a Phoebe acabou voltando com o uso de drogas e com o excesso de bebidas. Porque às vezes eles brigavam e ela saía de casa e ficava assim, muito tempo sem voltar pra casa, bebia, depois voltava bêbada pra casa, dormia. E ele já
já tava, tipo, se acostumando com isso, deles brigarem e dela sair pra beber e usar muitas drogas. Mas algumas pessoas também relataram que ele tratava ela de uma forma bem diferente. Ele também falava muito mal da aparência dela, tanto que ela mudou a aparência dela por conta dele. Ela chegou a cortar o cabelo, a pintar de preto, tudo por conta das coisas que ele falava pra ela. Ela também passava com um psiquiatra porque ela tinha muito problema pra dormir, então ela tomava remédios prescritos para dormir. Dia 2 de dezembro de 2010, o Anthony ele dirigia sua Range Rover para seu apartamento, que ambos moravam juntos na Austrália, às 6h05 da tarde, usando o chaveiro de segurança para abrir o portão naquele dia. Naquele mesmo dia, ele saiu cedo às 8 da manhã e foi para a academia, depois foi para o seu trabalho e teve um dia intenso. Quando ele chegava na sua casa, ele usava o seu chaveiro de segurança que dava acesso aos portões e à porta do prédio. Nesse dia, no dia 2 de dezembro, às 6h05 quando ele chegou, depois de todo esse dia de rotina que ele tinha, quando ele chegou dentro do apartamento dele, ele não tinha visto a Phoebe não estava em casa, o que aquilo era bem estranho. Ele também disse que ele não se lembrava se a porta estava aberta ou não, porque ele usava o controle dele de segurança para entrar dentro do apartamento, mas quando ele entrou dentro do apartamento ele achou tudo muito estranho. Por quê? Porque a bolsa dela estava em cima da mesa com os pertences dela, com o celular, carteira, só que ela não estava em casa. Agora vamos voltar um pouco para o dia anterior, no dia 1º de dezembro. Era uma quarta-feira, 10h30 da manhã, e a família da Phoebe recebeu uma mensagem muito estranha que dizia assim: família, estou na cama prestes a dormir. Quando acordar, serei a pessoa mais incrível que poderia existir. Só que não. Eu irei na verdade para o hospital onde estarei segura e protegida. Ouvi dizer que o cardápio essa noite será sopa de tomate, gostosa e nutritiva. Eu amo vocês, mas não o suficiente para mandar uma mensagem diferente. Mas agora vou dormir, pois a vida é um sonho estranho. Boa noite. Era uma mensagem estranha, então a família da Phoebe ficou muito preocupada, porque durante aquele dia todo eles mandavam mensagem pra ela e ligava e ela não respondia. Eles ficaram assim extremamente preocupados, eles ligaram pro Anthony no dia seguinte, que foi no dia 2, que foi o dia que o Anthony não encontrou ela em casa, e durante o dia ele chegou a falar pra família que tava tudo bem, que de manhã ele saiu pra trabalhar e a Phoebe estava dormindo em casa. O pai da Phoebe falou pra família ficar tranquila, porque no dia 2 de dezembro era aniversário dele e na parte da tarde eles iam se encontrar para que eles pudessem almoçar junto no restaurante tailandês para comemorar o aniversário dele. E quando chegasse no restaurante ele ia perguntar para a filha se estava acontecendo alguma coisa, se ele podia ajudar ela em alguma coisa, e ele iria então entender melhor a situação daquela mensagem que ela tinha enviado. Dia 2 de dezembro, horas mais tarde, ele chegou a ligar para Phoebe para falar que estava a caminho do restaurante, se ela já estava a caminho, para ver se eles iam se encontrar lá, e ela não respondeu. Agora vamos voltar um pouquinho para a hora que o Anthony ele chegou em casa. Na hora que ele chegou em casa, dentro do apartamento, ele viu que ela não estava em casa, que estava tudo assim normal e que as roupas dela estavam em cima da mesa. Quando ele entrou no quarto, ele encontrou uma coisa bizarra, tipo um santuário bem estranho. Nesse santuário tinha fotos dele com a Phoebe em cima da cama, em volta da cama tinha velas e tinha uns bilhetes com algumas anotações escritas. E pela casa, ele também encontrou alguns bilhetes com algumas anotações escritas bem estranhas. A Phoebe, ela tinha mania de colocar post-its pela casa com desenhos e símbolos que só ela sabia o que era. E ele sabia que tudo aquilo que tinha dentro da casa era uma coisa nova, porque não fazia muito tempo que a moça que limpava o apartamento tinha ido lá e tinha tirado tudo que tinha pelas paredes. Então aquilo foi algo novo que ela tinha colocado naquele dia. O pai da Phoebe ligou pro Anthony para saber o que tinha acontecido, porque a Phoebe não estava respondendo. Ele falou pro pai dela que chegou em casa e não viu ela em casa, mas que era totalmente normal ela sair sem avisar ninguém, ela ter esses desaparecimentos repentinos, que não era pra ele ficar preocupado porque ela iria aparecer e ia ficar tudo bem. Só que a Phoebe, ela era muito apegada na sua família, ela não iria deixar de ir num compromisso que ela tinha com o pai dela, então aquilo soava muito estranho. O pai da Phoebe entrou em contato com toda a família para se certificar mais uma vez que ela não falou com ninguém aquele dia. E para tristeza dele, ela não tinha falado com ninguém. E ele chegou a ir até o restaurante para ver se a Phoebe tinha ido ao encontro dele, mas quando ele chegou lá, a Phoebe não tava. E no mesmo momento que ele chegou, ele se certificou que a filha dele não chegou lá, ele recebeu uma ligação de Anthony falando que tinham encontrado a Phoebe.
Às 7h04 da noite, a zeladora do prédio tinha quebrado um vaso de planta no hall de entrada e ela precisava ir até a área de serviço para pegar alguns equipamentos de limpeza. Quando ela foi entrar dentro da área de serviço, ela viu que a porta não queria abrir. Ela achou bem estranho o fato da porta não abrir. Quando ela empurrava a porta, era como se alguma coisa estivesse atrás da porta, impedindo ela de conseguir abrir. Mas ela foi bem persistente. Quando ela conseguiu abrir um pouquinho, o que ela viu foi algo horrível. Ela basicamente viu duas pernas com pés decepados, assim, cheios de sangue atrás da porta. A mulher ficou extremamente assustada, fechou a porta e deu a volta para olhar pela janela o que tinha lá dentro. E quando ela viu, tinha o corpo de uma mulher morta dentro da área de serviço. De acordo com os relatos, ela ficou tão assustada que ela nem se certificou se a mulher estava viva ou não, porque a cena era tão chocante que ela tinha certeza que a mulher estava morta. Essa mulher chamou a polícia e assim que a polícia chegou, ao verificar a área, a polícia viu que aquela mulher tinha caído de uma altura muito alta pela tubulação do lixo e ela acabou encostando suas pernas, os seus pés em lâminas que ficam ali justamente para triturar o lixo quando cai e geralmente fica ligado, mas naquele momento estava desligado, e que essa mulher, quando ela caiu ali, ela ainda estava com vida, porque ela saiu de dentro daquele lugar onde fica o lixo. Ela foi se arrastando na tentativa de abrir a porta e pedir ajuda, porque tinha a marca do rastro dela se rastejando do chão até a porta. Como ela tinha perdido seus pés, tinha cortado seus pés naquele triturador, tinha muito sangue. De acordo com a polícia, essa poderia ter sido uma das causas da morte. Nesse momento, o Anthony, de lá de onde ele estava, ele começou a ouvir barulhos de sirene, uma movimentação muito estranha no prédio. Então ele decidiu descer lá embaixo para ver o que estava acontecendo. Assim que ele chegou lá, ao perguntar o que tinha acontecido, os policiais falaram que eles encontraram uma mulher morta dentro da área de serviço e que provavelmente caiu de uma altura muito alta pela tubulação do lixo. Acontece que o Anthony, ele morava no 12º andar do prédio, então é uma altura muito alta. O Anthony disse que a sua namorada estava desaparecida, que ele tinha chegado em casa, ela não estava lá. E ele chegou a dar as características da Phoebe pra polícia, como algumas tatuagens que ela tinha no corpo e talvez a roupa que ela poderia estar usando. E a polícia então falou que a menina que estava morta tinha as mesmas características que era a Phoebe. O Anthony mostrou uma foto pra polícia da Phoebe e a polícia confirmou que aquela menina que estava morta dentro da área de serviço era a namorada do Anthony, era a Phoebe. Eles conversaram um pouco com o Anthony e de como ela tinha um histórico de bebida, um histórico de depressão, tomava remédios prescritos para dormir. A polícia então apontou a morte da Phoebe como um suicídio. Quando a família da Phoebe soube o que aconteceu, que ela havia cometido suicídio através de uma tubulação de lixo, a família dela ficou devastada. Sem contar que para a família da Phoebe não fazia nenhum sentido o jeito que ela tirou a própria vida. Para quem não sabe, em apartamentos ou em prédios fora do Brasil, não sei se no Brasil é desse jeito também, existe uma gaveta que você abre e essa gaveta você coloca a sua lata de lixo ali. Esse tipo de gaveta, ele é projetado justamente por questão de segurança, para que uma pessoa humana não consiga entrar ali dentro, ou uma criança. Também ela tem uma altura razoável para que não seja possível uma pessoa, uma criança, tentar subir em cima e se jogar ali dentro daquela tubulação. Se ela iria cometer suicídio, não faria sentido ela se jogar dentro daquela tubulação de lixo. Sendo assim, a família achou muito estranha a forma como ela tinha morrido ou tirado sua própria vida. De acordo com o laudo da autópsia, ela tinha uma grande quantidade de álcool em seu sangue, mais do que o permitido por lei para dirigir na Austrália. Também havia traços de medicamentos para dormir, e um medicamento bem forte, o que torna muito perigoso uma vez que é misturado com álcool. Faz com que a pessoa durma por muito tempo e muito rápido, e ao acordar ela pode ter perda de memória, alucinações e até mesmo surtos. Agora a gente vai entrar numa parte do caso bem interessante, que algumas teorias e algumas coisas que foram aparecendo vai deixar muitos pontos e vai te deixar muito intrigado. Primeiro que o procedimento de atendimento
tratamento nesses casos da Austrália é um pouco diferente de outros países. O responsável que faz a análise de necrópsia no corpo da vítima, essa pessoa também abre uma investigação e conversa com famílias, parentes, pessoas envolvidas, pode fazer análise de câmeras, de vídeos, de diversas coisas. Então, nesse caso, essa pessoa ela pode abrir uma investigação para saber o que aconteceu ali naquela cena do crime. Caso não foi aberta uma investigação para saber se realmente ela não tirou a própria vida, mas se tinha uma outra pessoa envolvida no caso, isso não aconteceu. Porém, de acordo com os laudos, a Phoebe, ela caiu de pé porque ela tinha muitas escoriações aqui no braço. Então tudo indicava que ela tinha caído nessa posição dentro da lata de lixo. Por isso que ela tinha tantas escoriações aqui nessa parte do braço. E também ela chegou a cair de pé e um policial chegou a pegar um peso que era o mesmo peso da Phoebe e jogou dentro da tubulação. E eles viram que a queda dela demorou cerca de 4 a 5 segundos e que ela tinha quebrado o fêmur e as partes inferiores do seu corpo. De acordo com a polícia, a Phoebe estava viva e, como eu havia falado anteriormente, ela tentou pedir ajuda, pois ela foi se rastejando até a porta. Também encontraram as suas calças abaixadas até abaixo do joelho, porém não tinha sinais de abuso sexual. A polícia chegou a subir no apartamento que a Phoebe morava com o Anthony para pegar alguns documentos da Phoebe na hora que aconteceu o caso. E de acordo com o relato do policial que subiu até lá em cima, ele disse que ele chegou a ver um vidro quebrado, pedaços de vidro quebrado pelo chão. E ele chegou a ver um pacote de comida em cima da mesa. E era comida que o Anthony tinha acabado de comprar, por exemplo, para jantar. E era o suficiente para uma pessoa. Isso é um fato muito curioso e muito estranho, porque a Phoebe e o Anthony eles iam sair para jantar com o pai dela. Então por que ele estava levando o jantar para uma pessoa se ele estava indo ao encontro da Phoebe para eles irem jantar com o pai dela? Então isso é uma coisa aí muito estranha. Sendo assim, até então, nesse dia nada foi coletado, eles não pegaram para coletar, para levar para delegacia para fazer uma investigação maior. Os celulares da Phoebe ou computadores ou digitais, coletar alguma prova, depoimento, nada, eles simplesmente colocaram a causa da morte como suicídio e pronto. Mas uma coisa interessante que eles fizeram, e aí gera outro ponto de interrogação. Eles foram verificar se na alavanca da lata de lixo tinha alguma digital e não tinha nenhuma digital, tipo, não tinha digital de ninguém, nem da própria Phoebe. Então, se ela tinha cometido o próprio suicídio, ela teria que pelo menos colocar a mão na alavanca e puxar para ela poder entrar. Nesse caso, não tinha digital nem dela e nem de ninguém, então tá aí um segundo ponto curioso. Tá, então vamos citar alguns pontos aqui importantes pra gente não se perder no caso. A causa da morte da Phoebe foi suicídio, porém ela ia se rastejar até a porta, o que é uma atitude estranha de uma pessoa que queria tirar a própria vida. O Anthony pediu comida somente para ele no dia que ele e a Phoebe ia visitar o sogro num restaurante. E na alavanca, aonde deveria ter as digitais, pelo menos da Phoebe, o que provava que ela realmente tinha aberto e se jogado na tubulação de lixo, não tinha digital de ninguém, como se alguém tivesse apagado as digitais que poderiam ter ali. O avô da Phoebe, ele era um ex-detetive particular, ele era muito bom, só que ele era aposentado e ele achou tudo muito estranho. O avô dela alugou um andar de um outro prédio, ele tirou todas as medidas, contratou um arquiteto para recriar o andar aonde a Phoebe havia cometido o suicídio, desde a porta do seu apartamento até a entrada da tubulação de lixo. Ele concluiu dentro dessa reconstituição que ele mesmo fez que com a medida da porta aberta era bem pequena e a lixeira ficava a 1 metro do chão. Por mais que ela fosse alta, não teria como ela se jogar sozinha dali. Outra coisa que o avô dela fez foi chamar uma amiga dela que tinha a mesma altura e mesmo peso que ela, para que pudesse encenar ela tentando entrar dentro da lata do lixo. E com a posição que a Phoebe tinha sido encontrada, de acordo com o laudo da perícia, não tinha como ela entrar ali dentro sozinha naquela posição sem a ajuda de ninguém. Essa menina que ajudou o avô dela tentou de todas as formas, mas ela só conseguiu talvez tentar entrar lá dentro com a ajuda de uma segunda pessoa. O que fez com que o avô da Phoebe visse que era praticamente impossível a sua neta ter se jogado daquela altura sozinha. A família de Phoebe também não tinha contato com o Anthony desde o dia que tinha acontecido o acidente. Eles se falaram só no dia mesmo para prestar depoimento só porque ele era o namorado e que vivia com ela.
e ainda na presença dos seus advogados, e desde então eles nunca mais tiveram contato. Ele disse que não sabia dos desafios que ia enfrentar dentro daquele relacionamento, que uma vez ele chegou em casa e ela estava fumando maconha, e eles brigaram e ela chegou a ir embora sem nada e ficar fora de casa por mais de uma semana, depois que ela voltou chorando pedindo desculpas. Ele chegou a dizer que no dia 29/11, 2 dias antes do ocorrido, ela tinha voltado de uma viagem da casa da sua avó, e eles foram jantar na casa de uns amigos, e quando chegou lá, ela disse para uma das mulheres que estava no jantar e que ia terminar seu relacionamento com ele. E quando eles se sentaram na mesa, ela pegou um copo de bebida e, já sob efeito de álcool, ela disse que queria brindar sobre o fim do namoro deles. Ele disse que ele ficou muito envergonhado e deixou ela lá sozinha, e ela foi embora para o apartamento de táxi, e quando chegou, ela estava totalmente embriagada. Deitou na cama e dormiu. No dia 30, o dia seguinte, ela dormiu o dia todo e eles basicamente estavam sem se falar pela briga do dia anterior. Agora, essa parte é muito importante. No dia 1º, um dia antes de encontrarem o corpo da Phoebe, o Anthony disse para a polícia que 8 horas da manhã ele chegou a sair de casa e ele ficou muito bravo porque ele viu que em cima da mesa o iPhone que ele tinha dado de presente para ela estava com a tela toda quebrada. Ele ficou muito chateado porque ela tinha quebrado o iPhone. Então ele decidiu pegar o celular dela e levar para arrumar. Só que um pequeno detalhe, ele disse que ele tinha feito isso antes de ir pro trabalho 8 da manhã. Só que naquele dia, que era um dia antes de encontrarem o corpo dela, às 10h30, ela tinha enviado aquela mensagem super estranha para a família. Então, se ela estava sem o celular dela, como que ela mandou aquela mensagem para a família dela? No dia seguinte foi o dia que aconteceu o crime. De acordo com o Anthony, ele saiu para trabalhar e ela estava dormindo. E eles não estavam se falando porque eles estavam brigados. E quando ele chegou, aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Sendo assim, a família da Phoebe pediu uma revisão ao caso, eles não acreditavam na possibilidade de suicídio, só que o pai do Anthony, ele era juiz do Supremo Tribunal Federal da Austrália, então não teve revisão do caso, não teve uma investigação, não teve absolutamente nada, eles simplesmente colocaram o caso como suicídio e pronto, caso encerrado. Fazer, mas a Phoebe foi lembrada de novo em 2018, 10 anos depois, e vocês vão se surpreender com o que aconteceu. Uma modelo, ela foi encontrada morta em sua casa na cozinha com uma corda no pescoço. E o mesmo perito que analisou o caso da Phoebe foi para a casa dessa moça. De acordo com um laudo, a garota havia cometido suicídio. Acontece que quando ela foi encontrada na cozinha, e ela não foi encontrada enforcada numa corda pendurada, ela foi encontrada no chão com uma corda no pescoço, e de acordo com esse perito, não tinha lugar para a corda estar na cozinha ou na casa dela para ela ter sido pendurada, para ela ter cometido suicídio ali, como se alguém tivesse feito aquilo com ela em algum lugar e ter simplesmente colocado o corpo dela lá e se matou. Quando foram conversar com a família dessa modelo, a família disse que ela tinha problema de depressão, uso de álcool e de drogas, que ela estava num relacionamento abusivo já fazia 6 meses, que no dia anterior ela tinha terminado seu relacionamento. E quando foram perguntar pra ela informações sobre quem era o ex-namorado dela, que ela queria terminar, eles queriam poder investigar melhor a situação, eles descobriram que o ex-namorado dela era nada mais, nada menos do que um homem muito poderoso e que tinha uma empresa de eventos que se chamava Anthony, que por pura coincidência do destino era o mesmo namorado da Phoebe na época que ela havia cometido o suicídio. A família dessa garota pediu uma revisão no caso, e o caso, como aconteceu em 2018, ainda está sob investigação da polícia, que eu sinceramente acho que não vai dar em nada, mesmo sendo uma forma absurda de falar que a menina cometeu um suicídio apenas com uma corda no pescoço dela.
Também não se tem informações de laudo de perícia ou algo assim pra ver se realmente a causa da morte foi por asfixia. Eu realmente não encontrei nenhuma informação sobre isso. Apenas que o caso dela está sob investigação. A família de Phoebe criou um site onde eles compartilham todas as informações da vida da Phoebe sobre a investigação, sobre tudo que aconteceu, fotos, imagens. Então, para quem se interessar por esse caso, eu posso deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. Lá vocês podem entrar e vocês podem ver absolutamente tudo. Isso porque a família da Phoebe se sente totalmente indignada, porque todas as hipóteses, todas as provas, tudo ao redor queria mostrar que ela não cometeu suicídio, que alguém estava por trás do crime, mas a polícia simplesmente deu esse caso como suicídio e não se importou para que pudesse existir uma verdadeira investigação. Esse foi o triste caso da Phoebe. Ela foi dada como suicida, mas fala aqui pra mim nos comentários o que você acha. Se você acha que ela realmente se jogou de dentro daquela lata de lixo, se alguém tava por trás desse caso, as coincidências por trás da morte da outra garota. Deixa aqui pra mim nos comentários falando o que você acha. Vamos conversar sobre isso. E esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do caso. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo.